Fala guys, Oliver aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu tô presença ilustre desse camarada aqui, que eu acabei de conhecer. É o Gustavo. O Gustavo é um inscrito do meu canal, ele é um seguidor lá do Instagram. Ele me mandou mensagem contando um pouquinho da história dele. Ele chegou nos Estados Unidos como turista e hoje ele detém o Green Card. E ele trabalha aqui como nursing. Pra quem não sabe, ele é enfermeiro aqui nos Estados Unidos. E eu falei, cara, a gente precisa contar essa história pra galera, a gente precisa mostrar que é possível o que você fez pra outras pessoas que também possam fazer no futuro. E aí eu vim aqui a convite dele pra gente trocar uma ideia. Estamos aqui com esse background maravilhoso que vocês estão vendo. Cara, como é que você chegou nessa cidade aqui? Você já morou sempre aqui ou você morava em outro lugar? Eu cheguei morando em Winter, perto do aeroporto aqui e de Boston. O Logan, né? Isso. Depois eu morei em Everett. Onde muitos brasileiros moram, né? O que você achou de Everett? Eu gostei Gostou? de lá, gostei. Tem bastante coisa da nossa cultura lá, né? Tem restaurantes, tem padaria, tem bastante coisa assim pra gente que sente falta, né, dessas coisas de lá do Brasil. Quem mora em Everett, Framingham, essas cidades não sente muita falta do Brasil, né, cara? Não dá nem pra sentir saudade. Não dá. Pode crer. Você ficou quanto tempo lá? Uns 8 meses. 8 meses? 8 meses. Massa. Eu fiquei uns 3 meses, 4 em Winthrop, aí depois eu mudei pra Everett, Malden, ali na divisa, fiquei ali uns 8 meses. Aí quando deu um ano mais ou menos que eu tava aqui, eu mudei pra cá. Você veio pra Wakefield. E tem muito brasileiro aqui nessa cidade, Wakefield? Não, nunca vi. Cara, é uma cidade completamente Bem diferente. legal, eu nunca passei aqui. É muito bonita, por sinal. Como falei pra vocês, o lagão aqui é muito bom. Esse lago pode nadar ou não? É só pra... Sabe, faz caiaque lá, ó. Ah, lá, a galera tá só andando de barquinho ali. Mas, bicho, me conta uma coisa. Como é que foi essa história de vir para os Estados Unidos? Como é que começou esse desejo de você sair do Brasil e vir morar aqui? Ou na verdade era só o desejo de sair do Brasil? Como é que era isso? Então, eu trabalhava no Brasil como enfermeiro. Eu sempre tive vontade de morar fora, de ter essa experiência, mas não necessariamente Estados Unidos. Eu tive olhando intercâmbio para o Canadá, para Irlanda, para cá, para os Estados Unidos. Eu tinha vontade de aprender a falar inglês e tentar, onde eu tivesse, validar meu diploma de enfermagem, que eu sei que é uma área reconhecida mundialmente. Você é quanto tempo enfermeiro no Brasil? Eu formei no Brasil em 2009. Ok. Então você tinha mais de 10 anos de experiência no Brasil. Legal. E aí, beleza, você pensou em sair do Brasil, de repente uma possibilidade de validar seu diploma e tal. Sim. Como é que você caiu nos Estados Unidos, cara? O que deu pra você vir pra cá? Os Estados Unidos era o único lugar que eu conhecia conhecia pessoas que moravam aqui. Gente, tipo... tá, você já tinha conhecido? Eu tinha conhecidos, mas gente assim, que eu estudei no ensino fundamental, que eu não vejo já há 15 anos. Você não tinha um contato próximo com essas pessoas? Não. Caramba, então você tinha um fiozinho ali, você falou, cara, vou ver se eu consigo agarrar esse fio. Isso, mas continuava sendo incerto, né? Mas... E aí você quis vir ver como é que era a parada aqui? Vim ver como é que era. Não sabia se eu vinha pra ficar, ou se eu passeava, ficava um tempo e voltava. Não sabia ainda o que eu ia fazer quando eu cheguei. Mas quando você chegou, essa galera deu uma força pra você inicialmente? Deu, sim, com certeza, com certeza. Eu morei na casa dele. Isso facilita muita coisa, né, cara? Muito. Se você tem uma pessoa ali, nem que ela não, talvez não pode te receber na casa dela, porque aqui as coisas são bem assim, todo mundo muito ocupado. Mas todo mundo trabalha muito, né? É, exatamente. Sim, é verdade. Mas só dela te ajudar ali a arrumar um quarto, um lugar pra você ficar, cara, já te ajuda muito. Isso já ajuda muito, nossa, sem dúvida nenhuma. Beleza, aí você chegou então com o seu visto de turismo, aí você tinha 6 meses pra ficar aqui, você começou a ver como é que era e tal. Qual foi o próximo passo? O que aconteceu depois, cara, que você continua aqui? Qual foi o segundo visto que você teve nos Estados Unidos? Então, quando eu tava aqui, eu descobri a possibilidade de mudar o status de turista pra estudante. Eu não sabia que isso existia, eu descobri isso já tava aqui. Muita gente não sabe dessa possibilidade, né? Exatamente. Eu achava que eu teria que sair do Brasil com o visto de estudante ou o visto de turista. Eu não sabia que mudava aqui dentro. Verdade. Muita gente pensa que tem que voltar no Brasil para pedir o visto. E a pessoa pode fazer esse ajuste de status aqui, sem exatamente. Dúvida. Então eu apliquei para essa mudança, para esse ajuste de status aí, de turista para estudante. Legal. E você, quando fez esse ajuste de status, quanto tempo demorou para sair a resposta, mais ou menos? Uma média de 8 meses. 8 meses. Você chegou em 2017, né? Você falou? Cheguei em 2017. Qual foi o mês? Junho. Você chegou 2 meses antes de eu chegar aqui. Sim, a gente chegou mais ou menos, tem mais ou menos a mesma trajetória, né? Sim. E o cara já tem um green card, daqui a pouco vocês já vão saber como é que isso aconteceu, mas enfim, a gente vai continuar contando pra vocês. Beleza, você fez o ajuste de status, 8 meses pra sair a resposta. E o que aconteceu nesse meio tempo, cara? Você estudou? Você não estudou? O que pegou? Então, nesse meio tempo, eu queria falar inglês, né? Boa pergunta, como é que era o seu inglês quando você chegou? Não tinha inglês. Zero? Zero. Como é que você se virava, Não existia cara? inglês. Apontava igual aquilo. Ligava o modo índio e ia, né? Isso, exatamente. Não falava nada. Nesse período, eu tentei estudar na escola que eu apliquei pro visto. Eu tentei começar antes da mudança do status. Eles falaram que eles não recomendam, né? Que a gente Exatamente. É porque assim, com o visto de turismo, isso é inclusive importante pra vocês. Vocês não podem estudar mais do que 18 horas semanais. Na verdade, tem que ser uma carga menor de horário, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão você tá
violando o seu status aqui de turista, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Algumas escolas não aceitam, inclusive, que você se matricule como turista. Você tem que fazer o seu ajuste primeiro. Qual foi a escola que você foi, que você falou? A Boston International Academy. Foi a BIA, no caso, né? A mesma escola que eu estudo lá. A gente chama de BIA, Boston International Academy. E aí eles te sugeriram fazer o ajuste de status. Isso, eles me sugeriram esperar o ajuste de status pra que eu você começar a estudar. Eu tô tentando aqui fazer como se fosse uma conversa surpresa, mas ele já me contou muito aqui, a história dele é muito legal, cara. São muitas coisas bacanas, né, que aconteceram com ele e tal. E eu tô tentando resgatar as perguntas que a gente já fez antes de ligar a câmera. Mas beleza, você começou a estudar inglês porque você precisava falar inglês. E como é que você começou essa história? Cara, eu preciso aprender inglês sozinho aqui. Como é que foi isso? Conta um pouquinho disso pra galera. Eu vi a necessidade de falar inglês porque eu queria me relacionar com os americanos, entender um pouco da cultura deles, só que sem falar era complicado, né? Nesse meio tempo que eu fiquei aguardando a resposta da minha mudança de status, né, eu comecei a estudar métodos de aprendizado de inglês. Massa. E foi estudando o método que eu cheguei num método de textos com áudio. Não sei se você já ouviu falar. Na verdade foi o mesmo que eu também usei antes de começar a estudar na BIA. A gente basicamente é assim, você ouve áudio, lê a transcrição daquele áudio, repete, não sei se foi isso que você fez, mas basicamente o que eu fazia, eu ouvia o áudio de noite, eu ouvia 2 vezes por dia o áudio, de noite eu lia ele, às vezes até reescrevia ele, e eu ia repetindo isso toda semana. E aí, 1 hora, não sei qual que é a mágica, mas eu comecei a entender tudo que o cara falava. Isso, cara. Porque esse é o segredo do aprendizado de inglês. Você precisa primeiro entender o que está sendo falado, para depois você conseguir falar. É como uma criança aprende, né? Exatamente. Legal. Inclusive, eu vou deixar o Instagram do Gustavo aqui embaixo, já adiantar isso, porque ele dá algumas dicas de inglês lá no Instagram dele, então é bem legal você seguir ele lá. O link do Instagram dele tá aqui na descrição. Mas beleza, você fez o ajuste de status e qual foi a grande surpresa antes de você começar a estudar? Você conheceu alguém que você me contou, né? Exatamente. Seu coração fez assim, né? Meu coração pulsou mais forte. Você conheceu uma pessoa, hoje é o seu marido, no caso, né? Isso. Conta um pouquinho pra galera como é que foi isso, cara. Onde você conheceu ele, como é que vocês se conheceram, como é que foi essa questão? Já tava falando inglês quando você conheceu ele? Já falava inglês. Já conseguia Eu já se tava aqui comunicar? 1 ano, já conseguia me comunicar. Ah, legal. Porque eu fazia esse método de texto com áudio, cada vez que eu entendia o texto todo, eu já mudava para um próximo texto. Massa. Porque para aprender uma língua, a gente precisa crescer o vocabulário, né? Então, quanto mais palavras você tem, eu costumo dizer que é tipo um cérebro da gente é como se fosse um balde. E aí cada dia você vai colocando uma palavra ali. Quando você enche aquilo ali, você já consegue falar. Então, muito bacana, é uma comparação, analogia, né? Verdade. E com 1 ano eu já falava. Então, quando eu conheci ele, eu já falava. A gente nunca usei Google Tradutor com ele. Sério? Já conseguia assim no tete a tete mesmo? Já conseguia no Massa, tete a tete. cara. E aí, como é que vocês se conheceram, cara? A gente se conheceu por um aplicativo de namoro. Que massa, cara. Saímos pra jantar, de lá tá até hoje. Caramba! E vocês se casaram depois, então vocês se conheceram, namoraram, se conheceram, noivaram e se casaram. Sim. E foi quando você aplicou pro seu Green Card, né? Sim. Então, você falou pra mim que você estava pensando também em fazer a validação do seu diploma. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência de validar o seu diploma do Brasil aqui, porque tem muita gente que assiste o meu canal que trabalha na área de saúde, muitos enfermeiros, inclusive. E se vocês não sabem, existem vistos aqui que vocês podem usar sendo o próprio sponsor do seu visto, né? Então, se tem um EB2NW, por exemplo, é legal você falar com um advogado sobre isso, dependendo da sua experiência, é bacana. Tem o EB3 também, que uma empresa, ela pode patrocinar, te contratar e aplicar o Green Card pra você. Mas eu queria que você contasse um pouquinho, basicamente, como é que é essa questão de um enfermeiro no Brasil trabalhar aqui? Então, eu não cheguei a olhar quando eu morava no Brasil se existiam empresas mas com certeza existem, que fazem toda essa transição. O processo pra você. E você sai do Brasil, já chega aqui com o Green Card e o trabalho. Como eu já estava aqui, eu tive que fazer o processo aqui dentro, uma faculdade daqui dos Estados Unidos que fez o processo pra mim. Ah, legal. Qual que é o nome da facu? Bunker Hill, em Somerville. Então eu vou deixar, você manda o link pra mim, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês darem uma lida, pessoal. Então essa faculdade, ela faz todo esse processo da validação de diploma de enfermeiro que vem de outros países pra cá. O primeiro passo da validação do diploma é o teste TOEFL, né, que vocês devem conhecer, que testa suas habilidades na língua inglesa, que pra você trabalhar aqui com o que for que seja, você tem que ter a fluência na língua. Sem dúvida. Mostrar as habilidades. E o segundo passo é passar no teste do Board de Nursing aqui do estado de Massachusetts. Né? Que cada lei aqui, cada estado tem uma regra diferente, né? Então você vai ter que prestar essa prova de acordo com o estado que você for morar. Exatamente. Se você quiser morar na Flórida, você vai ter que fazer a prova da Flórida. Eu fiz a prova daqui de Massachusetts, que é o estado que eu moro. E depois da prova eu já consegui a licença. E aí você foi trabalhar? Eu fui trabalhar em um asilo. Que aqui nos Estados Unidos a gente tem que fazer carreira. O nurse, ele faz carreira. Então ele começa num asilo, depois que ele vai para um hospital. Como se fosse estágios. Exatamente. Ah, que interessante. Então cara. Até ele chegar num cargo de diretoria, alguma coisa do tipo, ele tem que começar tem um a lembrar. Degrauzinho. Não vem se querendo sentar na janelinha já, não, que não vai rolar. Não vai rolar, não. Que legal, cara.
cara. Beleza, hoje você é um enfermeiro aqui, você tá casado, aplicou pro seu green card. E você já foi no Brasil depois, inclusive? Fui, eu estive no Brasil ano passado. Como foi, cara, como é que foi rever o Brasil depois de quê? 2 anos e meio? 2 anos? 2 anos. Como é que foi voltar pro Brasa? O que você sentiu quando você voltou lá? Você matou a saudade da família, né, Claro, dos amigos, que eu deixei bons amigos lá. Foi uma experiência legal ter ido, que eu consegui, assim... Como eu não vim pra cá no início com o objetivo de morar aqui, essa minha ida fez como se fosse pesar os dois lados, o Brasil e os Estados Unidos, interessante. É o teste final ali, exatamente, né? Exatamente. Porque eu imagino que você se sentiu dividido quando você teve a oportunidade de conhecer uma pessoa que você se apaixonou aqui, casou e tudo. Deve ter dado uma balançada, né? Cara, eu vou largar meu país, minha família e tal. Sim. E aí você voltando no Brasil, você teve essa prova final que você tá falando. Assim, são duas coisas completamente diferentes, 2 lugares completamente diferentes. No Brasil a gente tem amigos, a gente tem uma vida social diferente, que aqui a gente não tem. Aqui é todo mundo muito ocupado, aqui a gente trabalha muito. Mas eu acho que, assim, os Estados Unidos, eles te dão oportunidades que o Brasil não dá. Você consegue crescer, você consegue alcançar coisas que talvez no Brasil você nunca alcançaria. Então, por isso que esse país me encanta. Minha pergunta pra você seria, você tá encantado mesmo com esse país? Mas eu acho que é a mesma coisa que eu sinto, cara. Eu também me sinto encantado com esse país por causa da diferença, né, que a gente tem gritante do Brasil. Não que nós não amemos nosso país, né, cara? A gente gostaria com certeza de estar lá. Enfim, você se enxerga aqui, cara, por um bom tempo da sua vida. Não vou dizer pra sempre, porque pra sempre é muito tempo, mas você se enxerga aqui por muito tempo. Sim. Legal, cara. Como se diz, quando eu cheguei aqui, a gente tem aquela coisa, né? Vou mandar dinheiro pro Brasil, vou fazer isso, eu vou aquilo. Então, assim, depois que eu me casei, que eu tive no Brasil e voltei, eu costumo dizer que eu virei a chave, que a minha vida agora é aqui. Que interessante, então, é um divisor de águas essa sua visita no Brasil. Sim. Entendi. Agora você deve estar pensando em deixar o dinheiro aqui, né? Com certeza, agora eu vou lá passear só. Que legal, cara. Bom, a história dele é uma história muito legal, porque ele só tem 3 anos de Estados Unidos e é o que eu falo, né? As pessoas às vezes saem do Brasil com a intenção de fazer um intercâmbio. A minha empresa faz assessoria de vistos para estudantes e às vezes eu converso com esses estudantes e eu falo, cara, vá com a cabeça aberta, porque tanta coisa pode acontecer, cara. Quando você chegar lá assim, pode mudar. Tudo pode mudar, os seus planos podem mudar da água pro vinho. Você chegou aqui como um turista, cara. Quem diria que hoje você tá o quê? Há 2 anos de aplicar para sua cidadania, né? Sim. Então assim, daqui a pouco você é um cidadão americano e, sei lá, quem imaginaria isso, né? Quem? Mas assim, ó, quem vê hoje, né, ele tá casado com um americano, fala inglês fluentemente, tem um green card dele, trabalha numa empresa americana. A vida dele tá americanizando, inclusive mora numa cidade que não tem muitos brasileiros. Vocês que hoje estão vendo o cara aqui falando inglês, casado com um americano, trabalhando numa empresa americana, morando numa cidade americanizada que não tem brasileiros, né? Vocês não imaginam o que ele já fez aqui, né? Conta pra galera um pouquinho, cara, o que você já trabalhou aqui antes de você se tornar nurse, né? Então, aqui a gente é um pouco severino, né? A gente faz tudo. O que aparecer, né? É, o que aparecer. Então, assim, já trabalhei com pintura, já trabalhei limpando casa, já trabalhei com construção, Caramba. já trabalhei lavando vasilha em restaurante, já trabalhei em padaria. E depois de um certo tempo, né? Quando eu já conseguia falar um inglês mais fluente, eu comecei a trabalhar como tradutor. Caramba. É. Você traduziu o quê? Eu traduzia para pessoas, né? Na imigração, entrevista de green card. Ah, que interessante, cara. É. E tipo assim, depois de quanto tempo que você já tava falando inglês que você começou a fazer isso? Vamos colocar aí uns 6 meses. Porque Sério? a gente nunca se sente seguro o suficiente com o inglês da gente. Eu não me sinto seguro. Sinceramente, se hoje alguém chegasse e falasse pra mim, vamos comigo pra você traduzir uma entrevista de green card, eu falaria, nem a pau jornal, cara. Eu ligo pro Gustavo lá, sai de perto de mim. Você já teve coragem de ir quando você já tava 6 meses falando? Sim, exatamente. Caramba. Não 6 meses, 6 meses depois que eu tinha, vamos colocar 1 ano e meio. Tá. A primeira tradução que eu fiz, eu tinha 1 ano e meio que eu tinha pisado Tava aqui. nos Estados Unidos. É, exatamente. Legal. E fui, e não teve bicho de 7 cabeças. A gente, assim, eu tive que fazer aquela tradução porque foi uma pessoa que precisava do meu trabalho, da minha ajuda naquele momento. Nem foi tanto como trabalho, foi como ajuda. Quando eu cheguei lá, eu vi que eu tinha capacidade de fazer. Você não acreditava em você mesmo? Não acreditava em mim mesmo. Que doido, cara, que doido. E eu achava assim, eu tenho que aprender mais um pouco. Assim, consigo fazer, aí dali ninguém me segurou mais. Aí você foi que foi. Aí eu fui que foi. Aí eu fiz o curso de tradutor, intérprete, pra poder ter o certificado. Porque muitas empresas exigem o certificado. Ok. Tanto que antes da pandemia eu tinha feito até uma entrevista pra trabalhar pra uma empresa pelo telefone em casa. Trabalhando de casa? De casa, no telefone, traduzindo pra pro pessoal no hospital. Eu tenho uma amiga que é a Drita, aliás, um abraço pra Drita. Ela tem uma empresa de tradução também. Ela faz espanhol e faz de inglês pra português. Eu vou gravar um vídeo com ela, ela é americana, mas ela fala português assim melhor que nós dois, cara. É uma coisa maluca, você não consegue entender como aquela mulher fala aquele português.
português. E ela faz exatamente isso, ela tem uma empresa de casa, ela atende os chamados. Olha que muito bacana. interessante. Mas, cara, você falou desse tanto de trabalho aí que você fez, você poderia elencar um que você gosta menos, um que você gostou mais? Se Eu você... acho que todos fazem parte da minha história, né? Eu acho que a pessoa que eu me tornei hoje, todos eles fizeram parte. Todas as pessoas Massa. que passaram pela minha trajetória foram responsáveis, né? Cada um deixou um pedacinho, né, pra te dar esse impulso, né, cara? Pra você se tornar o que você se tornou hoje. E o legal da história do Gustavo é que ele é um cara muito corajoso. Se vocês conectarem tudo que ele contou aqui pra vocês, vocês vão ver que ele realmente é um cara corajoso desde o Brasil, né? Pra largar uma profissão de 10 anos, pra começar uma vida do zero em outro país, ter coragem de se virar basicamente sozinho, sem familiares por perto, né, cara? Chegar onde você chegou. Mais um guerreiro brasileiro aí pra vocês conhecerem a história, cara. Cara, você quer deixar um recado aí final pra galera, falar alguma coisa? Gente, o que eu queria falar pra vocês é pra vocês nunca desistirem do sonho de vocês. O sol até brilhou, hein? Tá bonito, vai embora. Muita gente vai falar que você não é capaz. Gente de dentro da minha casa falou que eu não ia conseguir nem o visto pra poder vir pra cá. E assim, eu tô numa posição bem mais confortável hoje do que há 3 anos atrás, mas assim, não desistam do sonho de vocês. Perfeito. Vai atrás, que muitas das vezes nós mesmos que colocamos nossos próprios limites. A gente não tem limite, a gente pode fazer o que a gente quiser. Eu acredito, cara. Eu acredito nisso e acho que você que tá aí assistindo esse vídeo, pensando que um dia, cara, sei lá, um dia pode ser você aqui no lugar desse cara fazendo as coisas que ele tá fazendo, ou coisas ainda maiores, né, Gustavo? Sim, acho claro. É o que você falou, a gente que coloca os nossos próprios limites. Foi um prazer te conhecer. Prazer todo meu. Valeu, cara. ó, sigam o Gustavo lá no Instagram. Ele vai dar dicas de inglês, ele prometeu pra mim que ele vai criar um curso de inglês pra vocês, ensinando como esse cara aprendeu inglês tão rápido, bicho. Porque realmente, assim, ele ficou bom muito rápido. E, cara, obrigado por mandar mensagem lá no Instagram. Eu que te agradeço pela sua atenção. Vocês que assistem lá no Instagram também, se de repente vocês acham que dá pra contar a sua história, cara, fala pra mim, se vocês moram lá em Massachusetts, a gente marca de... Eu tô uns 40 minutos aqui de você, tô em Marlboro, você sabe disso, Sim, né? sim. Então, não tô muito longe aqui. Foi muito legal, cara, essa conversa, eu gostei muito da sua história. E Muito quero te desejar sorte aí, cara. Pra nós. Essa sua trajetória americana, né? Sim, a carinha sim, de americano dele, ó. É muito metido, né? Ele é muito metido. Sabe que ele é americano? Até parece. Gente, tamo junto, valeu. O Instagram obrigado. do Gustavo tá aqui embaixo, o meu Instagram também tá aqui. Link da minha empresa se você precisar de assessoria de visto de estudante. Tamo junto, é nóis e fui. Valeu.